É um prazer estar novamente participando do CBGD, recebendo o convite aí da FRG em conjunto com a BGD para apresentar um pouquinho de algumas questões relacionadas a pontos importantes, técnicos, envolvendo a geração distribuída, que é o maior foco desse evento. Então, nesse momento, tem algumas questões que estão sendo debatidas no Brasil, que envolvem a questão de pontos técnicos importantes e que muitas vezes o debate está sendo feito sem um amplo domínio técnico e o conhecimento técnico daquilo que está sendo falado, trabalhado, e eu acho que é importante tentar contribuir com vocês, trazendo um pouco de informação para entender um pouco mais sistemicamente o que é a questão do problema de fluxo reverso, se ele é um problema ou não é um problema, e como nós podemos abordar, ou quais os caminhos futuros que são importantes para nós. Então, eu sou Leandro Michel, sou professor da UFSM, trabalho aí desde 2009 no setor fotovoltaico. As poucas pessoas aí que trabalham mais tempo no setor, o professor Ziles, que trabalha desde década de 80 com energia fotovoltaica, tá? É um decano do Brasil, aí, um dos decanos, ele, professor Arno, o professor Ricardo Ritter. Eu também trabalho há um bom tempo, mas a minha área, eu vim da área de inversores, de eletrônica de potência, então não sou da energia solar, sou mais do lado da conversão de energia e conexão com a rede. Então, tenho uma experiência em comissão de normas e trabalho há um bom tempo com isso. Também temos um laboratório de ensaios de equipamentos, inversores, focados em auxiliar ao Programa Brasileiro de Etiquetagem e do Inmetro, com testes de equipamentos, e esses testes também permitem uma visão de integração com o sistema elétrico e de desempenho de equipamentos. Mas o que eu vim falar aqui não tem a ver diretamente com o equipamento, e sim com um contexto geral de fluxo de potência e de operação do sistema elétrico. Qual é o problema hoje que nós estamos enfrentando no Brasil e como, futuramente, nós podemos mitigá-lo? Então, se nós observarmos a matriz energética brasileira, vocês podem enxergar aqui que nós temos uma produção, uma potência instalada, majoritariamente renovável. Em 2023, nós inserimos já 10,5 GB de energia solar, e é algo significativo. Então, nossa matriz, nos últimos 10 anos, cresceu de 80% para 84%, ou quase 85% de potência instalada de geração renovável. E, adicionalmente a isso, diferentemente de vários outros países, nossa matriz elétrica, do sistema elétrico, ela tem grande capacidade de armazenamento de energia. Por quê? Boa parte das usinas antigas são usinas hidrelétricas com grandes lagos. Esses grandes lagos armazenam água. Tá? Então, nós temos hoje uma reserva no sistema elétrico, se fosse todos os reservatórios estar cheio, de 3,8 meses sem ter nenhuma água entrando em usina, sem ter nenhum vento, sol, sem queimar energia fóssil, sem queimar biomassa. 3,8 meses se fosse estar todo cheio. Como nós temos mais ou menos 70%, nós temos em torno de 3 meses de reserva. Isso é excelente do ponto de vista de gestão de energia renovável, porque tem sazonalidade, tanto horária, como o sol produz durante o dia e não produz à noite, como tem sazonalidade de estações e ciclos hídricos. Observem também que a nossa produção de inserção na matriz elétrica nos últimos anos, majoritariamente foi solar e eólica. Nós tivemos um pico ali em 2016, que foi Belo Monte, de hídrica, que é basicamente uma usina sem armazenamento de água. É uma usina que a gente chama fio d'água, ela não armazena água. Então, nós temos, nos últimos anos, uma grande adição de fontes solares e eólica, que são não despacháveis, ou seja, a energia que entra tem que ser gerada, ela não é armazenada, então tem que ser injetado no sistema elétrico. Alguém tem que fazer o armazenamento e dar esse suporte, e ela não tem armazenamento em si. Tá? Então, analisando a produção de energia, que não tem a ver com a potência instalada, e sim quanto de energia efetivamente é produzida, nós temos 63%
de energia hídrica. E em 2022, nós produzimos 88% da energia elétrica de matriz renovável, mas, e esse ano, em função de uma contextualização hídrica do último ano, nós teríamos condições de produzir 100% de renováveis. Mas, por questões de estabilidade do sistema elétrico, nós produzimos em torno de 90%. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Tá? Observem aqui no Brasil, no nosso mapa, que nós temos grande parte do nosso armazenamento está na região sudeste. O que é bom, porque o nosso maior centro de carga está ali. Né? Fora da região sudeste, nós temos pouco armazenamento. Mas observem que as novas gerações, as novas inserções de geração de energia estão em regiões distantes. Nordeste com energia solar e hídrica, solar e eólica, e norte com hídrica. Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio e Belo Monte. Nenhuma delas armazena energia. Então, essa energia não é despachável. Tá? Então, o nosso armazenamento está concentrado ali. Isso tem algumas características importantes, que a gente vai ver depois. Já quanto à geração distribuída, vocês vão observar que a nossa geração distribuída está concentrada não aonde nós temos maior recurso solar, mas aonde nós temos maior densidade populacional e maior carga. Então, a região Centro-Sul não é a melhor região em termos de potencial solar, mas tem a maior densidade populacional, tem a maior PIB e tem, consequentemente, a maior consumo, maior produção de energia renovável. Se nós observarmos 3 estados da região Sul, que eu peguei aqui para referenciar, que são, teoricamente, o mais longe do Equador, que teriam menos sol, eles têm o consumo de potência por habitante dos maiores do Brasil, por questões econômicas e questões climáticas também. E nós temos também das maiores gerações distribuídas do Brasil. Então, existe uma forte correlação de produção de energia com consumo de geração distribuída, com renda e consumo de energia. Que é meio óbvio, tá? Então, nós temos hoje no Brasil, aqui só voltando, em torno de 200, alguns estados, tipo Mato Grosso, 374 watts por habitante. Ainda estamos muito longe da Austrália, que tem em torno de 1.200 watts por habitante. Tá? Temos espaço para crescer ainda a geração distribuída. Observem que a nossa geração de energia, ali o S é source, é a fonte, e L é load. Nós mandamos energia de todos os subsistemas para o Sudeste, que é o maior consumidor de energia. Tá? Então, nossas linhas de transmissão são feitas para levar energia das regiões produtoras, grande parte para o próprio Sudeste, onde está o maior centro de consumo. Obviamente, existe intercâmbio entre regiões. E observem que ali os pontos em branco são pontos de geração solar fotovoltaica de grande porte, que estão mais concentradas em região onde é que tem o maior potencial de sol. A centralizada solar é onde tem sol. A distribuída é onde tem gente, consumo e carga. Então, como essas usinas estão muito longe e elas não armazenam água, se fez links de transmissão de corrente contínua para levar energia dessa fonte produtora até o centro de consumo. Então, nós temos grandes links de Itaipu, da parte de 50 Hz até São Paulo. Nós temos um link de Santo Antônio e Jirau, né, para a região de São Paulo. E outro link de Belo Monte para Estreito. Tá? Então, circuitos que a gente chama de HVDC, que é High Voltage DC, transmissão de alta tensão em linha em corrente contínua, que são recursos baseados em inversores. O que tem a característica de recursos baseados em inversores? Eles não têm a característica de inércia, que eu vou explicar um pouquinho para vocês depois, que é um problema crítico para nós. Então, observem que hoje no Brasil nós temos 78,9 gigawatts de geração baseada em inversores. E isso começa, se não for bem cuidado, a poder eventualmente se transformar em um problema para o sistema interconectado. Então, nós avaliamos a curva de carga. O subsistema Sudeste e Centro-Oeste tem 50% da carga. E observe um dado diário típico. Isso aqui é uma curva do ONS, está lá no site do ONS. Peguei um dia típico. Observem que, em uma dada hora do dia, nós temos uma grande produção de energia solar, ao meio-dia, obviamente, né? Mais o pico de solar. E que nesse horário do dia, tá? Nós temos uma geração baseada em inversores
de em torno de 50%, e 50% é máquina síncrona. O que isso implica? Implica que nós temos uma redução equivalente de inércia nesse momento. O que é inércia? É tipo um carro tem um volante lá no motor, para que como o torque é pulsado ou dá uma variação abrupta, ele segura energia no transitório. Uma turbina hídrica enorme, pesada, se você variar instantaneamente a carga, aumentar a carga, ele transfere energia girante em energia elétrica instantaneamente e resolve o transitório. Isso é fundamental para a estabilidade do sistema elétrico. Senão, o balanço de potência não fecha. Então, qual é o contexto de nós termos de alta penetração do sistema elétrico? O problema é que o sistema elétrico funciona com uma lógica de balanço de energia durante todo o tempo. Então, a geração tem que ser igual à carga com perdas. Se a geração for maior, a frequência do sistema aumenta. Tá? Se a geração for menor, a frequência cai. Então, tem que se manter o balanço de potência. É isso que o operador do sistema elétrico gerencia as usinas, controlando quanto cada um vai gerar para manter isso. Não só isso, tem que manter o fluxo de potência, quanto de potência máximo cada linha de transmissão pode carregar, porque ele tem um limite físico. Se eu botar muita energia, muita corrente nele, vai acontecer de ele esquentar demais e danificar. Também tem tensão máxima. Se eu violar as tensões máximas nas subestações e nas linhas, os isoladores estouram, os transformadores estouram. Então tem uma série de condições. O problema é que quando a gente perde uma transmissão ou perde uma geração, por exemplo, cai uma linha por um raio ou dá um defeito numa linha, o que acontece? Instantaneamente o balanço vai mudar, porque aquela linha estava transmitindo energia. Digamos que era de uma usina hidrelétrica. Caiu uma linha, aquela usina caiu fora. O resto tem que suprir energia. Instantaneamente, quem vai suprir é a inércia. É aquela máquina girante com um eixo enorme, com grande inércia, que supre energia instantânea. Tá? Então, além disso, tem condensadores síncronos, que são máquinas que não geram nada, que são só eixos girantes, rodas flywheels, para manter inércia. Né? E pode ser feita com baterias de alta resposta, né? Ou inversores que estão operando fora do ponto de máxima potência, que conseguem entregar mais energia. E isso é para curto prazo, até se modular a potência, aumentar a potência de uma hídrica, por exemplo. Após isso, a gente tem que ter um suporte de longo prazo. Tem que ter alguém que armazene energia, que possa aumentar a produção de energia. Tipo uma hídrica, como ela tem água. Se ela estava gerando 50%, eu posso aumentar ela para 80%, 100%. Eu tenho folga. Por que eu não faço o tempo inteiro 100%? Senão a água ia cair, né? Então, tu controla a água. Mas se instantaneamente eu preciso, para manter a estabilidade do sistema elétrico, eu modulo a potência, enquanto eu resolvo o sistema elétrico. É isso que o ONS faz, centralizado. Ele manda cada usina centralizada despachar energia, as que são despacháveis. Solares e eólica, em alguns casos, eles podem reduzir a máxima potência. Mas eles não podem aumentar, porque elas já trabalham normalmente no pico de potência. Certo? Então, a inércia é eixo girante. É fundamental ter inércia, porque senão cai uma linha, cai o sistema elétrico. Tá? Assim como tem que ter armazenamento. Por quê? Ou a gente tem armazenamento de combustível, óleo, bagaço, mas geralmente térmico é lento, ou água. Né? A água é uma fonte de armazenamento, ou baterias. Tá? Então, no nosso sistema do Nordeste, nós temos hoje, basicamente, geração hídrica, solar e eólica. Então, é um sistema que é tudo baseado em inversores com baixa inércia e com quase nenhum armazenamento. Nós temos no Nordeste, basicamente, Sobradinho, que armazena energia. Tá? E térmicas a gás, que armazenam gás. Mas nós não temos armazenamento tanto em água no Nordeste. Tá? Então, qual é o problema do sistema elétrico aqui? Tá? Então, imagine que o sistema elétrico como um todo, e aqui a gente vai chegar na questão do fluxo reverso, tá? Nós temos, então, um sistema clássico. Nós temos uma geração, que tem um controle de geração, com uma máquina síncrona, pensa uma usina hidrelétrica, tá? Aqui, uma usina hidrelétrica, que tem uma inércia do eixo, tá? E tem um controle de potência que o ONS vai comandar. As linhas de transmissão têm também medição nos dois lados, telecomando e relés, e potencialmente pode ter compensadores síncronos, máquinas síncronas para fazer suporte de reativos. Existem em alguns lugares do sistema elétrico brasileiro esses compensadores síncronos. Isso aqui tudo é controlado
sistemicamente para operar, qual vai operar, quando vai operar, pelo operador de sistema elétrico. Ele lê os dados em tempo real e ele coordena isso o tempo inteiro para manter esse balanço de potência. Então, o gerador máquina normal, ela controla a potência ativa, é controlada, ela é unidirecional, eu somente injeto potência, uma usina hídrica, ela não inverte o fluxo de potência, mas ela também pode fornecer reativos, tanto capacitivos como indutivos para o sistema elétrico. As linhas de transmissão do sistema de transmissão são todas bidirecionais. Fluxo de potência nos dois lados, potência reativa dos dois lados. Máquina síncrona, compensador síncrono, só fornece reativo, não tem potência ativa. Então, também é reativo bidirecional. Ou seja, o nosso sistema elétrico tem fluxo bidirecional. Então, por que é um problema na distribuição? O problema na distribuição é que nós não temos controle nenhum de nada aqui. Tá? Então, nós não controlamos nada. É basicamente chaves. Tá? Pouca informação, mínima informação. Então, o fluxo de potência foi todo pensado para ser unidirecional, para os relés de proteção funcionar unidirecionalmente, e a potência reativa não é controlada. Então, a gente não tem controle da distribuição. Então, a gente foi pensado para ser unidirecional, somente entregar energia numa direção. Se inverter o fluxo de potência, onde é que está o problema? Um dos problemas é de relés, proteções elétricas. Pode dar problema de não detectar faltas à terra ou outros tipos de problema de controle. Tá? Quando nós colocamos geração solar, ou é o típico mais importante de geração distribuída, por isso eu levei aqui em conta, o que acontece? A geração solar numa usina centralizada, normalmente ela não tem inércia. Por que eu botei o P em amarelinho? Porque a potência reativa ativa, ela é só limitada no máximo. Eu não consigo aumentar ela porque não tem armazenamento. Geralmente a gente trabalha na máxima potência do sistema disponível. A reativa, a gente pode controlar, o NS pode controlar. Então o fluxo tem um controle parcial. Também não tem inércia. Ou seja, naquele transitório, quando der, ele não vai fornecer energia. O sistema de transmissão geralmente é idêntico, não muda nada, e isso aqui é controlado pelo operador do sistema elétrico. O controle, observem aqui, ele consegue controlar reativo, mas a potência ativa é parcial, ele não consegue aumentar no transitório. Então isso já começa a limitar, a menos que a gente coloque armazenamento e outras soluções possíveis para o futuro. Já na distribuição, a nossa usina fotovoltaica, ela tem um controle de máxima potência, independente normalmente, né? E ele controla, trabalha na potência máxima. E aqui, por ter essa geração fotovoltaica, o fluxo de potência, quando eu começo a ter muita geração, ele pode ser bidirecional. Eu posso ter mais geração aqui que consumo nessa região e voltar energia para cá. Problema que eu falei, relés e de o sistema elétrico não saber o que está entrando, porque ele não foi pensado para controlar, ele foi pensado que ali era sempre consumido. Tá? Então esse é um problema a isso. Qual é a direção? Então, o problema maior não é ter fluxo bidirecional em linha de distribuição. É fluxo bidirecional em linha de distribuição sem controle dessa energia. Nós temos hoje 24 GB de geração distribuída. Imagina vocês terem 20 GB sem controle. Tá? Esse é um problema técnico para o sistema elétrico. Nós não temos nem informação do que está acontecendo. É tudo estimativa. Porque o sistema não foi pensado para ser capilarizado em termos de informação do sistema elétrico. Então, os novos paradigmas mostram que sempre, com qualquer tecnologia nova, nós tendemos a ter à medida que a tecnologia vai avançando, os custos vão diminuindo. Veja os sistemas fotovoltaicos. Os custos foram reduzidos para 1/5 do valor há uma década atrás, ou 2 décadas atrás. Tá? Então, há uma redução muito grande de preço, que é natural. Também, o custo de impacto é crescente. À medida que uma pequena quantidade no sistema elétrico, ela não tem impacto nenhum. Você começa a colocar muitos sistemas, ele começa a impactar o sistema existente. É também uma tendência de todos os sistemas que existem. Então, chega uma hora... Então, isso aqui é um gráfico de custos de operação de distribuição ao longo dos anos, foi crescendo. Nós temos que potencializar linhas, nós temos que mudar transformador, para o fluxo de potência num transformador lá por uma dada hora do dia aumenta muito, né? Então o custo chega uma hora que o custo-benefício começa a cair.
Se você colocar mais geração distribuída, do ponto de vista do sistema todo, a vantagem começa a reduzir do ponto de vista de investimento, pensando no todo. Tá? Então, uma questão que a gente pode mostrar isso, por exemplo, aqui é um gráfico de uma capacidade de acomodação de GD numa dada região de Minas Gerais. Observem que está em vermelho, é que não dá para colocar mais GD. Por quê? Segundo o dado técnico. Nós já temos tanto, o limite de cabos e transformadores já está violado. Se eu colocar mais, eu vou ter que reinvestir mais. Então, começa aquele custo. O custo não é só o custo da inserção da geração, é o custo de inserção da geração mais o custo de repotencialização do sistema ou métodos de controle que a gente tem que fazer. Então, já viram coisas desse tipo aqui. Mas a questão toda esse problema é um problema de a gente não ter como inserir mais, ou a gente não tem como inserir mais com os paradigmas de controle de geração que nós temos hoje. Essa é a grande questão. Nós estamos querendo controlar sem controle, digamos assim. Aí talvez o limite seja muito menor que o limite que se nós colocarmos um grau a mais de controle no sistema. Então, a primeira limitação que nós temos, aqui é um pouquinho lento. Então, quando nós colocamos um sistema de controle que eu mostrei anteriormente, com geração solar e geração distribuída solar sem controle, tá? O que acontece? A gente tem limitação do que a gente pode injetar para não impactar na operação do sistema de transmissão. Mas, se nós inserirmos uma camada extra de controle da distribuição, aonde a gente consiga controlar em alguns momentos do dia, por exemplo, limitar uma potência ativa para que um transformador não fique sobrecarregado, tá? Limita em 1 hora a potência máxima para um transformador não sobrecarregar. Controla reativos para que a tensão não afunde ou suba muito numa linha de distribuição. Se a gente conseguir fazer isso, que não envolve investimentos, teoricamente, em algo elétrico, é investimento em controle e telecomunicações, e integrar isso, que permite a gente ter um controle parcial de potência ativa bidirecional aqui, teoricamente não é problema para o sistema elétrico. O nosso problema de fluxo bidirecional é trabalhar com o sistema elétrico da década de 50. Que a gente não tem informação e a gente não tem controle de nada. Não é o problema do fluxo bidirecional em si. Se for pensar, olhando do jeito que a gente está fazendo, é que nem eu pegar um Fusca e querer colocar ele botar ele a 180 por hora. Ah, mas o Fusca, dá para rodar um carro seguramente? Não, os autobahn alemãs tem carro rodando a 180 por hora. Mas ele não é um Fusca. A suspensão é diferente. Você fez uma melhoria técnica nos carros para isso. E de todo o sistema como um todo. Não é o carro andando a 180. O problema é a tecnologia. Eu pegar um carro da década de 60 e andar a 180 é altamente com alto risco técnico de ter problema de operação. Tá? Então, essa é uma limitação. Então, falta de controle na GD. E a segunda limitação que nós não chegamos ainda no Brasil, mas a Califórnia já tem, que é isso aqui. Ó. O que vocês estão vendo aqui? Chega uma hora que o sistema da Califórnia tem energia negativa. Ou seja, você tem mais geração que carga. Não tem como fazer. O balanço de energia negativo vai dar problema no sistema elétrico. Se botar mais geração que carga. Então, você tem que limitar também isso aqui. Então, esse é o segundo limitante, né? Então, variação muito grande de potência, muito maior que o sistema normal, vai fazer com que... Essa curva é chamada curva do pato, porque ele tem um jeitão de um pato aqui, ó, tá? Então, eles chamam de curva do pato. Então, varia muito a potência, tem muito problema de regulação de tensão. É aquela que de madrugada a tensão está 260 ou alta hora de geração fotovoltaica está lá em 260 e de madrugada pode estar numa tensão diferente. Então, variações de tensões por causa da variação de potência nas redes. Tá? Solução. Controle de potência ativa e reativa para reduzir isso aqui, da geração distribuída. Só telecomando. E centralizado. Informação e telecomando. Segundo, nós temos um problema de rampa no sistema elétrico, que é o seguinte. Começa a sair o sol e tem que entrar a máquina síncrona e máquina de geração térmica rapidamente. Isso não é fácil. A máquina térmica é fazer vapor, muitas delas.
isso tem dinâmica de meia hora, 1 hora. As de gás, não são tão rápidas de modular essa potência. Então, isso é um problema. O que normalmente se faz? Tem que se ligar elas antes, queimar combustível, e deixar botando energia fora, para na hora que precisar, você botar vapor. Tipo, deixa o vapor vazar para o ambiente, na hora que eu preciso de energia, eu jogo para o meu inversor, para a minha turbina. Tá? Então, qual é a solução para isso aqui? Aumentar spinning, reserva girante, e ter fontes que despacham rapidamente energia. E a terceira, que é fluxo de potência negativo, que a solução seria storage, tá? Armazenar, ou seja, começa a armazenar energia ou consumir mais, carga despachável. Você consome naquele horário. Então, para a segunda mitigação, nós temos que vir para isso aqui. BESS, Battery Storage System, tá? Armazenar energia para você ter... Quando a gente armazena energia, a gente consegue ter fluxo de potência bidirecional aqui e potência reativa aqui. Se lá na carga a gente também colocar um BESS, a gente pode ter até inércia artificial com o BESS, emular uma inércia para fornecer energia transitória, e com isso se consegue resolver o problema teórico do fluxo reverso. Esse aqui é de um segundo nível. O primeiro nível, a gente consegue dar um passo primeiro só controlando a GD através de um operador de distribuição que observa que cada unidade consumidora está gerando, vê o alimentador e faz um controle centralizado. Que uma das coisas, e também os serviços ancilares, que vocês já devem ter ouvido falar, que é controlar reativos ou modular potência ativa. Só que isso precisa modernizar o sistema elétrico. É possível resolver de uma maneira o problema do fluxo reverso? O fluxo reverso é problema. Fluxo reverso, do jeito que está, é problema, mas é um problema resolvível com operação e telecomando. Segundo, qual é o que nós precisamos fazer primeiro para viabilizar esse telecomando e esse controle remoto do sistema de distribuição? Nós temos que ter lei para modernizar o sistema elétrico, evoluir num marco novo para o sistema de distribuição de energia. Segundo, nós temos que harmonizar, criar um operador, né, da distribuição, harmonizar protocolos de comando, informação e controle. Não dá para controlar cada inversor de uma maneira diferente, tem que ter uma maneira centralizada. Terceiro, tem que ter um modelo regulatório para a relação entre a geração distribuída e as distribuidoras de energia. Se ela mandar você reduzir a potência ativa, você vai perder dinheiro. Certo? Ela pode querer começar a mandar você reduzir potência ativa por um motivo de vantagem econômica para ela. Então, isso tem que ser muito bem controlado e tem que ser arbitrado esse processo. Tá? Tem que ter um controle do mercado para garantir que equipamentos de baixa qualidade não possam fornecer o controle, o suporte ao sistema elétrico. Tá? Então, isso é bem importante. Então, o que eu enxergo como um ponto-chave para nós modernizarmos o sistema de distribuição é ter um smart meter que mande em tempo real informações para a distribuidora. Não é para a distribuidora. A gente até tem uma figura no mundo chamada agregador, que não necessariamente é distribuidora de energia. É um operador do sistema elétrico de distribuição, que teria custos e faria essa gestão global dessa redistribuição. Esse medidor inteligente, além de fazer o protocolo entre o operador do sistema elétrico e a unidade consumidora, todas as gerações e cargas que você vai ter, é um protocolo centralizado. Ele armazena os comandos e as medidas para garantir que, se você quiser fazer serviço ancilar, se ele mandar você fornecer potência reativa, você seja remunerado por isso. Só que você tem que ter alguém que tenha um log disso, e você, como cliente, tem que ter uma maneira de ser auditável. Eu estou fornecendo e não estou sendo remunerado. Como fazendo isso? Tem que ter um árbitro, tá? Para isso, né? Que faça a medição do que receba os comandos e verifique se a unidade consumidora está fornecendo o comando. Não adianta o operador do sistema de distribuição mandar você reduzir potência ativa e você não reduzir. Por outro lado, também não adianta ele mandar você reduzir potência ativa quando não precisa e você ter que fazer aquilo e não saber se aquilo foi justo ou não fazer.
Então, eu tenho que achar uma nova forma de fazer isso, que envolve barreiras técnicas e barreiras regulatórias. Bom, isso aqui é só para dar uma visão, é meia hora, não tem como explicar todo o sistema elétrico com um nível de detalhe maior, é para vocês entenderem que não é tão simplista a coisa, não é que não exista o problema do fluxo reverso, mas o problema do fluxo reverso, hoje, num primeiro momento, está muito ligado à falta de gestão e controle da operação do sistema de distribuição. Precisamos urgentemente evoluir nosso sistema elétrico para que nós possamos continuar aumentando a penetração. Se nós tivéssemos essa modernização, provavelmente muitos projetos de repotencialização poderiam ser reduzidos os custos, limitando potência no meio-dia, por exemplo, em alguns dias do ano. Você poderia não ter que repotencializar uma linha inteira. Então, isso gera vantagem, por exemplo, numa mini geração, que vocês têm que trocar cabo, transformador, pagar para a concessionária fazer isso. Talvez só controlando algumas coisas você pudesse fazer isso, com controle melhor. Isso seria vantajoso para todo mundo. Esse é o cenário que nós vamos ter que enfrentar, porque a penetração está significativa e não tem saída. Tá? Mas nós temos que trabalhar e buscar, como setor de geração distribuída, buscar que o governo regularize esse tipo de operação, porque senão vai ficar inviável. Com 40 gigawatts de potência de geração distribuída, não tem muito o que fazer de controle. Nós vamos ter problema de blackout, de falta de gestão, falta de operação no sistema elétrico. Tá bom, pessoal? Agradeço a oportunidade de vocês.